Trecho do Manual Metodológico para Educadores Escolares e Psicólogos Escolares. Autora, Ludmila Petranovskaya. Muitas vezes, os adultos, ao se depararem com o bullying no coletivo das crianças, cometem erros típicos que levam ao fato de que a situação de bullying é preservada ou até mesmo agravada. Portanto, o que não fazer em caso de bullying? 1. Esperar que o problema desapareça por si só. Ele não desaparece por si só. Em crianças antes da adolescência, definitivamente desaparece. Mais tarde, há uma pequena chance de haver crianças com autoridade suficiente no grupo, não necessariamente líderes, que de repente verão essa situação não como uma brincadeira comum, mas como crueldade e comportamento indigno, e ousarão declarar sua visão. Isso pode, se não acabar completamente, reduzir bastante o bullying. Mas até os 12 anos de idade, aproximadamente, é difícil para as crianças confiarem em suas próprias bússolas morais e, mais ainda, ir contra a pressão do grupo. Isso também não é fácil para os adultos. Se os adultos não lidarem com a atmosfera do grupo de crianças, o bullying em si não desaparecerá. 2. Procure razões e explicações. Há muitas razões pelas quais o bullying ocorre. A necessidade da idade, a pressão de um sistema fechado, as características pessoais das crianças, a falta de experiência dos professores e a agressão de fundo na sociedade. Tudo isso é muito importante e interessante, e certamente vale a pena ser estudado e compreendido. Mas muitos motivos existentes de forma bastante objetiva não tornam o bullying aceitável. Você pode passar muito tempo procurando as causas e os fatores que causam uma doença, mas não pode fazer isso em vez de ajudar aqueles que estão sofrendo hoje. O bullying em uma determinada sala de aula, que está afetando crianças específicas neste momento, não é uma questão de pesquisa científica. É uma questão de moralidade e direitos humanos. O bullying é inaceitável. Nenhuma escola, sociedade, família ou criança em particular pode justificar bullying. Se um adulto não tiver essa firme convicção em sua cabeça, ele não conseguirá impedir o bullying. Ele discutirá incessantemente sobre que tipo de criança, que tipo de pais, que tipo de sociedade, dará exemplos de como as crianças que sofrem, ou estão sofrendo, bullying são diferentes das outras crianças da classe e levantará as mãos. Bem, elas são assim, o que posso fazer? Ponto e, em essência, eles estão apoiando o bullying, porque ele se baseia nessa técnica, declarar alguém diferente e, com base nisso, dar a si mesmo uma indulgência para a violência. Além disso, as causas do bullying geralmente são tão globais que é impossível eliminá-las. Por exemplo, é improvável que a agressão na sociedade ou um sistema escolar violento e fechado sejam superados em um futuro próximo. Sempre existem e sempre existirão crianças que não têm o amor de seus pais e, portanto, se impõem às custas dos outros. As pessoas são sociais e orientadas para grupos. O desafio da idade é sobreviver à coesão. Tudo isso é verdade, mas não significa que você deva tolerar o bullying. Não há uma tarefa para eliminar as causas. Há uma tarefa para garantir a segurança de todos os alunos da escola e, para isso, é preciso mudar o comportamento específico de um grupo específico de crianças. 3. Confundir bullying com impopularidade. Isso já foi discutido. Ninguém deve a ninguém ser amado por todos e querer ser amigo de todos. Nem todo mundo pode ser igualmente popular. A propósito, muitas crianças não precisam de popularidade especial na sala de aula. Elas podem viver sem isso. Elas podem ser naturalmente introvertidas, tímidas ou simplesmente pertencer, em seus corações, não a esse grupo, reunido aleatoriamente pela administração, mas a um grupo completamente diferente. Eles querem uma coisa: segurança, e têm todo o direito a isso. O objetivo do bullying não é o fato de alguém não gostar de outra pessoa. A essência do bullying é a violência. É a violência de grupo, emocional ou física. E é responsabilidade do adulto encarregado de um grupo de crianças mantê-las a salvo da violência. A popularidade é um problema psicológico. A violência em grupo é um problema de violação de direitos. Os educadores que a reduzem à impopularidade muitas vezes estão genuinamente tentando consertar as coisas. Eles chamam a atenção do grupo para as virtudes da vítima, tentam aumentar suas classificações com tarefas especiais, etc. E tudo isso pode funcionar com uma condição: o bullying como violência já foi interrompido. Caso contrário, todas as vantagens da vítima serão instantaneamente transformadas em desvantagens aos olhos do grupo capturado pelo entusiasmo do bullying. Ganhar as Olimpíadas, nerd, ajudou alguém, sucup, bem pintado, pentermas e lapis vitae, em uma atmosfera suja de violência. Nenhum broto de interesse e respeito pode crescer. Primeiro é preciso desinfetá-la. Esse erro,
A propósito, é frequentemente apoiado por livros e filmes infantis. Realize uma façanha, impressiona todos e a vida melhorará. Se o problema for apenas em popularidade, talvez. Se for por causa de bullying, não. E pode até ser o contrário. As crianças que se tornaram bem-sucedidas e famosas por meio de vitórias esportivas, papéis no cinema ou alguma outra conquista têm muito a dizer sobre o bullying na escola. Somente nos melodramas, uma foto na capa de uma revista significa reconhecimento na sala de aula. Na realidade, é mais provável que ela traga novos problemas. 4. Ver o bullying apenas como um problema da vítima. É claro que é a vítima que está claramente sofrendo. Aqueles que praticam bullying podem parecer muito satisfeitos consigo mesmos neste momento. Entretanto, é importante perceber que todos sofrem com isso. A vítima sofre com a experiência de humilhação, rejeição e insegurança, com o trauma da autoestima e até mesmo com o distúrbio do desenvolvimento emocional devido ao estresse longo e severo. Sofrem as testemunhas, aqueles que ficaram parados e fingiram que nada de especial estava acontecendo e, ao mesmo tempo, tiveram a experiência de impotência diante do poder da multidão e vergonha de sua fraqueza, porque não ousaram intervir e apoiaram o bullying por medo de serem vítimas. Os perseguidores sofrem, adquirindo a experiência de chacais em uma matilha ou a experiência de um titereiro, a experiência da impunidade, a ilusão de seu poder e retidão. Essa experiência leva a um embrutecimento dos sentimentos, cortando as oportunidades de relacionamentos sutis e íntimos e, por fim, a traços de personalidade destrutivos e antissociais. Vitória de Pirro, que depois se transformará em solidão e na posição de pária no coletivo adulto, onde ninguém terá muito medo desse valentão, mas não desejará se comunicar com ele. Mesmo que ele seja bem-sucedido e se torne um chefe, haverá pouca felicidade em sua vida, mesmo que ele seja um prada sólido, como sabemos. Por fim, tudo isso é ruim para o grupo como um todo, para sua eficácia, sua capacidade de lidar com as dificuldades. A violência é um terrível devorador de energia, e o grupo não tem energia para mais nada. Isso inclui o estudo. Isso é algo que é importante transmitir aos pais. Se não é seu filho que está sofrendo bullying, não pense que não há motivo para se preocupar. Sem mencionar que o bullying que vem sendo praticado há muito tempo sempre se transforma em violência real. E, então, qualquer criança, inclusive o seu filho, pode ser designada pelo grupo para cumprir a vontade dele e dar a ele o que é devido. Então, ele mesmo não conseguirá explicar porque ficou tão furioso e porque fez algo que não é típico dele. Bem, e então há opções. Ou ele mesmo corre o risco de cometer um delito grave ou a vítima, levada ao desespero, vai revidar, e tudo pode acontecer. 5. Encare o bullying como um problema individual, não como um problema de grupo. Essa é a abordagem, é tudo uma questão de quem eles são. Na maioria das vezes, ouve-se que a vítima é daquele jeito, seja de uma forma negativa, estúpida, feia, conflituosa ou de uma forma positiva, talentosa, não convencional, índigo, etc. O bode expiatório pode ser qualquer pessoa. É uma ilusão achar que você precisa ser especial de alguma forma para ser um óculos, sardas, espessura, magreza, nacionalidade, roupas baratas. Tudo pode se tornar um motivo para declarar que a vítima não é assim. A causa do bullying não são as características da vítima, mas as características do grupo. Uma mesma criança pode ser um pária em um grupo e seu próprio grupo em outro, ou deixar de ser um pária no mesmo grupo em um curto período de tempo. Por exemplo, após uma mudança de professor de classe. Também não faz sentido reduzir a causa do bullying às qualidades daqueles que praticam o bullying. É claro que o papel de iniciador do bullying é frequentemente assumido por crianças que não são as mais favoráveis internamente, mas somente suas qualidades não são suficientes. Muitas vezes, os traidores mais flagrantes se encontram acidentalmente com a vítima de dois, por exemplo, no programa pós-escola, brincando pacificamente com ela. E se um professor intervém e começa a trabalhar ativamente com o bullying, os agressores às vezes mudam seu comportamento em questão de dias, embora, é claro, não consigam resolver tão rapidamente seus problemas internos ou elevar seu nível cultural. Esse erro está no cerne das tentativas de superar o bullying por meio de conversas francas ou trabalho individual com um psicólogo, seja com a vítima ou com os agressores. O bullying, como qualquer outra dinâmica destrutiva, é uma doença do grupo, e precisamos trabalhar com o grupo como um todo para discutir o que está acontecendo,
para estabelecer novas regras, e somente nesse contexto as conversas com a vítima e os agressores podem ser úteis. Tentar resolver o problema do bullying resolvendo os problemas pessoais dos atores é como tentar resolver o problema dos acidentes nas estradas não por meio de regras de trânsito razoáveis e controle sobre sua implementação, mas desenvolvendo a velocidade de reação, a polidez e o amor ao próximo em cada motorista. Uma das principais tarefas da idade no final do ensino fundamental e médio é entender as regras da vida, aprender a viver em sociedade. E as regras devem ser estabelecidas por adultos. É claro que também é necessário ajudar as crianças a resolver problemas internos, mas esse é um trabalho longo e geralmente impossível. Na situação de bullying de fato, primeiro é necessário interromper a influência traumatizante e depois tratar. 6. Pressionar a piedade. Tentar explicar aos agressores como a vítima se sente mal e apelar para a simpatia. Na maioria das vezes, isso não ajuda. Isso só os fortalecerá na posição de forte, que quer executar, quer perdoar. Normalmente, os agressores envenenam porque sabem muito bem como a vítima se sente e têm medo de estar no lugar dela, muito provavelmente. Eles já passaram por isso, em sua família ou em outro grupo. A vítima, no entanto, será ferida, humilhada ou reforçada pela veiculação de seu sofrimento, de sua impotência ou de sua raiva. É muito mais importante quebrar o jogo, desviar o foco de atenção da vítima para as regras do jogo, para a imperceptibilidade e inadmissibilidade da agressão. A lógica do bullying é que o feixe de luz dos holofotes da atenção negativa geral se volta para a vítima, e a vítima se debate como um coelho condenado pelos faróis de um carro. Portanto, qualquer conversa sobre a vítima reforça o bullying. Nossa tarefa é deslocar os holofotes para o bullying em si como um fenômeno, para atacar a violência como tal. 7. Aceitar as regras do jogo. Talvez essa seja a mais importante. A situação de bullying muda o ponto de normalidade. Depois de algum tempo, parece a todos que é assim que deve ser feito, que tais pessoas devem sofrer bullying. E como poderia ser, de outra forma, porque elas são tais. Se não confrontarmos a própria ideia de bullying, nada funcionará. Qualquer situação de violência provoca uma escolha: ou sou agredido porque sou fraco e sempre serei agredido, ou não serei agredido porque sou forte e serei agredido. Apesar de todas as diferenças aparentes, essas duas posições são semelhantes. Ambas se baseiam na mesma crença sobre como o mundo funciona, a saber, o forte vence o fraco. E, muitas vezes, os adultos, ao tentar ajudar, na verdade reforçam essa visão de mundo. Por exemplo, quando dizem à vítima: pense no que você mesmo poderia mudar ou dê isso a ele para que não se machuque. Em essência, a criança está a ser informada do seguinte: o mundo é organizado de tal forma que a força domina, e não temos outro mundo para você. Você pode capitular diante da violência, trair a si mesmo e mudar conforme eles exigem de você. Aprenda a se dar bem com as crianças. Eles sabem melhor como você deve ser. São fortes e, portanto, estão certos. Ou você pode ignorar sua própria segurança. Não tenha medo, revide, e ficar furiosa. Assim eles não tocarão em você. Outra opção: cortar seus sentimentos. Ignore, e aprender a dar um rosto ao que está acontecendo em seu interior. Em essência, em todos esses casos, o adulto se solidariza com o bullying como um fenômeno e deixa a criança sozinha com ele. A criança por trás de tudo aprende a consertar relacionamentos ou revide e ouve: ninguém vai proteger você, nem mesmo tenha esperança. Você está por conta própria. É por isso que é necessário confrontar, mas não confrontar com crianças específicas, mas confrontar com as regras do jogo. Segundo, as quais o forte tem o direito de vencer o fraco. O bullying como violência, como uma doença, um veneno, uma ferrugem moral, com o que não deveria ser, o que não pode ser justificado, do que qualquer criança deve ser protegida. E é isso. Sem confronto é impossível aqui, a persuasão não ajudará, nem a mediação e a formação de equipes,